Boa tarde, mais uma vez com vocês aqui, Vitrine Social e Saúde. Nós queremos trazer um tema, ainda nós estamos no Outubro Rosa, né? Comemorando esse momento que a gente fala tanto sobre câncer de mama. Nós vamos falar da reconstrução da mama, restaurando coração e mente, com o Dr. Kleber Sérgio, ele é mastologista e ginecologista aqui em Uberaba. Um prazer para nós tê-los aqui conosco para falar desse tema tão importante, não só para mulheres, hein? Para os homens também. Boa tarde a todos, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês e estamos à disposição aqui para esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Nós agradecemos mais uma vez esse momento que nós todos estamos passando, pois o nosso leque de conhecimento está cada vez aumentando e a gente vai conhecendo pessoas que estão dispostas a doar com amor o conhecimento que traz na sua carga do dia a dia, dessa vida de trabalho, viu, Dr. Kleber? Porque hoje as pessoas estão muito carentes de informação coerente, precisa e que vale a pena ouvir, né, doutor Elias? É verdade, tem assuntos que não podem deixar de ser debatidos em momento algum. E esse é um desses assuntos que a gente precisa estar sempre debatendo, porque embora se fale tanto, ainda falta muita informação. E muitas pessoas adoecem, começam a se tratar muito tarde e às vezes até morrem porque não foram socorridas antes, a tempo. Então a gente precisa falar mais e mais e mais, até que esse assunto não seja assim, que seja fácil de recuperar as pessoas. Que a gente consiga o objetivo de tratar com a prevenção antes do agravamento. Esse fator da doença do câncer, Dr. Kleber, antigamente as pessoas não podiam nem falar no nome, né? Câncer. Não fala. Eu fui criança, eu já ouvi. Não fala esse nome, essa doença. Também sou dessa época. É terrível. Não se pode falar. Hoje eu gravei um vídeo para falar do tema e eu percebi que eu contraí muitos lábios. Eu falei, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre câncer de mama. Aí eu deixei o vídeo, que eu poderia até gravar outro e mudar, né? Mas eu deixei o vídeo para o senhor perceber, e as pessoas que nós estamos falando aqui, que mesmo eu sendo da área da saúde, isso é um tema que me aflige também. E aí eu já falei de uma forma diferente, o resto do conteúdo eu falei normalmente, mas quando eu falei do câncer de mama, eu contraí muito mais, quer dizer, era uma coisa que eu não queria falar, né? Eu acho que nós ficamos assim, a gente precisa falar, não quer ouvir e a gente fica nesse dilema, né? Para falar em prevenção, primeiro a gente precisa conhecer a doença, né? Sim. Fala aí para nós então um pouquinho sobre o câncer de mama, como é que a gente pode prevenir? Então, primeiro é entender que as doenças oncológicas são a segunda causa de morte na humanidade, né? Só perde para as doenças do coração, as cardiovasculares. Mas já existe uma tendência de que entre 2030 e 2050 essas curvas se invertam e as doenças oncológicas passem a ser as principais causas de mortalidade na população mundial. O câncer de mama é a doença mais frequente da mulher, doença oncológica mais frequente da mulher. No mundo todo, Iná e Elias, nós temos aí aproximadamente 2 milhões de casos novos todos os anos. Só no Brasil, uma média de 66 mil casos a cada ano são diagnosticados. Quando a gente olha para o lado da mortalidade, mais de 600 mil mulheres morrem no mundo anualmente por causa do câncer de mama. O que significa isso? Significa uma morte a cada 1 minuto. Nossa, muita coisa. Então, assim, é um tema sério que a gente precisa abordar. E você foi muito feliz na sua introdução, porque eu também sou dessa época de que as pessoas tinham muita dificuldade de falar câncer, era aquela doença, aquele mal. Porque não se tinha muita coisa. Né? Era finito. Era porque a gente tinha duas dificuldades. Primeiro, a dificuldade do diagnóstico. Né? Se a gente for falar que
no Brasil, os primeiros mamógrafos, eles começam a chegar no fim da década de 60 e eram mamógrafos muito ruins. E que a gente efetivamente tem mamógrafos de qualidade a partir de 2000, são 20 anos apenas. Então, a questão do diagnóstico precoce, ela ficava muito prejudicada. E a gente tinha uma outra questão muito séria, que era a questão do tratamento. Né? Antes da década de 80, não se tinha, além da abordagem cirúrgica, praticamente nada. Né? Ocasionalmente a radioterapia, mas era uma radioterapia também muito agressiva, queimava muito a paciente. Então as duas coisas eram ruins. A cirurgia era extremamente radical. A radioterapia também era extremamente radical. Fazia com bombas de cobalto, de césio, né, no passado. Então a gente não tínhamos as opções que a gente tem hoje, né, que é a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia. Quer dizer, hoje nós temos várias frentes para abordar. E a gente tinha ainda uma outra dificuldade, que a gente entendia o câncer como uma única doença, o câncer de mama. E, na verdade, quando eu estou diante de uma paciente com câncer de mama, ela tem uma de 4 doenças. Quer dizer, as 4 são famílias diferentes, cuja abordagem terapêutica é totalmente diferente. Né? Então, para você ter uma noção, até há 20 anos atrás, era uma indicação absoluta de fazer quimioterapia tumores maior que 1 centímetro. Né? Hoje a gente tem pacientes com tumores com 5 centímetros que não fazem quimioterapia. Então, o que aconteceu, sobretudo nos últimos 40 anos? A gente melhorou o diagnóstico, a gente melhorou o tratamento, mas, acima de tudo, a gente tem uma maior compreensão da doença. E isso nos possibilitou terapias de acordo com a família a que o tumor dessa paciente pertence. E, obviamente, se você considerar que a primeira cirurgia para câncer de mama foi em 1896, e entre 1896 e praticamente a década de 70 não mudou, o tratamento era o mesmo, extremamente radical, que tirava tudo, era um arrancamento, às vezes tirava até costela, mas invariavelmente a mama toda, a musculatura toda, um esvaziamento axilar completo. Quer dizer, e esses tratamentos, eles eram ao mesmo tempo mutilantes, extremamente mutilantes. E como o diagnóstico geralmente era feito tardio, porque os métodos não eram tão precisos, você sempre tratava doenças avançadas. Então, invariavelmente, vem aquele conceito dos antigos de que mexeu, morreu. Né? É verdade. Isso é outra coisa que a gente ouvia bastante, e até hoje a gente ouve muito. Tem pacientes que se recusam a tratar porque ela tem esse conhecimento antigo de que, né, e é cultural isso a gente vai levar um tempo para mudar, e esses programas, eles são fundamentais para a gente levar esse esclarecimento, porque a mulher, ela tem uma verdadeira ojeriza, às vezes, de palpar a mama. E não é 1, 2, não. Eu posso dizer para você que no mínimo 50% das mulheres que eu atendo tem dificuldade de palpar a mama. Eu acho que é mais. Tem medo, né? Medo do quê? De encontrar alguma coisa. Né? Muitas vezes não fazem mamografia. Né? Onde eu vou, aqui em Uberaba, eu falo, a gente vive numa cidade privilegiada. Realmente. Nós temos mais de 5.000 municípios no Brasil, nem a metade dos municípios tem aparelhos de mamografia. Nós temos 4 pelo SUS. Prestam serviço pelo SUS. Então, assim, Uberaba é uma cidade que você consegue. E aí, para fechar a sua pergunta, né, não se fala em evitar que uma doença ocorra. O que a gente precisa diagnosticar precocemente, como o Elias falou. Por qual motivo? Pelo menos para 70% das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama, é um tipo histológico que leva, em média, 8 a 10 anos para atingir 1 centímetro. De 8 a 10 anos? Exatamente. Nossa, então quando descobre, já tá. Então, quando você descobre, quer dizer, quanto maior o tempo que passa entre o surgimento das primeiras alterações e o diagnóstico, sim, maior a possibilidade desse tumor estar disseminando. Porque o que mata no câncer de mama não é o tumor que está na mama.
que mata no câncer de mama é a disseminação à distância. É quando ele espalha através da corrente sanguínea, através da corrente linfática. Essas células tumorais, esses clones tumorais ganham a circulação e vão se assentar lá no cérebro, lá no fígado, lá no pulmão, lá nos ossos. É essa doença que mata, não é o tumor que está na mama. E aí a gente precisa desmistificar outra coisa, né? Eu até falaria mais para frente, mas eu já vou aproveitar. Que muita paciente acha que diagnosticou um nódulo na mama já tem que operar e tirar. Muitas vezes essa não é a primeira e mais importante estratégia. Às vezes a primeira e mais importante estratégia vai ser a quimioterapia. Isso vai depender de qual família esse tumor pertence, dessas 4 que a gente se referiu antes. Mas vamos voltar. Em relação para fechar a sua pergunta. O diagnóstico precoce ele é importante por quê? A partir de 1 milímetro de lesão, hoje com os aparelhos de mamografia, a gente tem sensibilidade para detectar. Nossa. Enquanto que se a gente ficar só na questão da palpação, geralmente um nódulo ele não é palpável menos do que 1 centímetro. E nas pacientes que têm mamas maiores e nódulos mais profundos, né, até mais. Às vezes tem paciente que chega com verdadeiros 8, 10 centímetros de tumor e não percebeu, mas também tem uma mama muito volumosa, que são nódulos mais profundos. Então a gente precisa da imagem. Acho que no futuro a genética vai evoluir a ponto de que a gente consiga fazer, através de engenharia genética, intervenções para que evite que surja a doença. Mas até lá, a gente precisa diagnosticar precocemente. E o melhor meio de diagnosticar precocemente é a mamografia. Todas as sociedades de tratamento e diagnóstico que militam no câncer de mama no mundo preconizam que a mamografia deve ser feita anualmente a partir dos 40 anos. O SUS ele preconiza realizar a partir dos 50 a cada 2 anos. Né? É uma estratégia, a meu ver, errada. Mas eu até entendo, porque o gestor de saúde ele tem que garantir um mínimo para um máximo de pessoas. Sim. Se todas as mulheres saírem de casa e falar eu vou fazer mamografia, eu creio que o sistema não vai comportar. Mas de qualquer forma a orientação correta é a partir dos 40 anos, anualmente para a vida toda. Se você começa a partir dos 50 anos e para com 70 anos, que é o que é preconizado pelo SUS, geralmente 17% dos tumores de mama surgem após os 70 anos. E geralmente 34% dos tumores de mama surgem antes dos 50 anos. Então a gente vai deixar de diagnosticar algo em torno de 51% das pacientes utilizando essa estratégia da mamografia bianual a partir dos 50 anos. Isso são dados oficiais do INCA, um trabalho extenso que levantou todos os casos de câncer de mama no Brasil entre 2011 e 2016, um trabalho relativamente recente. Então a gente preconiza, faça a mamografia a partir dos 40 anos. A mamografia dói. A mamografia é um exame que doía muito. Com aqueles aparelhos mais antigos, com a qualidade da imagem, hoje o desconforto ele é mínimo. Tem mulheres que têm uma sensibilidade, se eu estiver falando muito, me corta. Eu ia até comentar isso com o senhor mesmo, da questão da dor, né? Sim. Que eles passam muito medo na gente. Tem mulheres que têm uma sensibilidade mamária mais aumentada, né? E a gente entende. Vocês são dentistas, vocês sabem que tem paciente que, às vezes, com 1 ml de anestésico vai precisar de 5, né? A nossa pluralidade, ela existe. Então, o que faz nesses casos? A gente orienta, olha, faça após a menstruação. É o período melhor para estar fazendo, a mama está mais desinchada, então a possibilidade de ter uma sensibilidade é menor. Mas hoje, o nível de compressão para se fazer uma mamografia diminuiu muito, por conta desses aparelhos modernos. Antigamente você comprimia, fazia chapa, que, né, o termo que a gente usava antigo, e aquilo já era revelado ali de imediato, né? Passava por aquele processo e saía um filme. Hoje não, você capta essa imagem, joga no computador,
Você põe contraste, tira contraste, põe brilho, tira brilho. Quer dizer, você consegue no computador ir melhorando a qualidade da imagem. Fica até mais fácil. E a gente tem a vantagem hoje, não tem um mamógrafo em Uberaba que não seja digital. Eu recebo ainda SUS de algumas cidades, várias mamografias com mamógrafo não digital, e é um horror. Né? A qualidade do exame é muito ruim. Mas hoje em Uberaba, qualquer lugar que você for, seja público, seja privado, os mamógrafos que prestam serviços aqui, todos são digitalizados. A mamografia, isso a gente precisa desmistificar, e ela precisa ser feita para diagnosticar lesões subclínicas. Isso é o que a gente chama de rastreamento. O rastreamento é um conceito muito falado, pouco entendido. Né? Rastrear uma doença é quando eu utilizo de um método barato, né? sem agressividade, ou seja, pouco confortável que a pessoa faça, né? Não invasivo. Que cubra no mínimo 70% da população, mas qual que é o principal do rastreamento? É diagnosticar lesões subclínicas, lesões que não apareceram ainda. Tanto que no pedido da mamografia do SUS está lá, você está pedindo essa mamografia como rastreamento ou como diagnóstico? Porque a partir do momento que já surge um nódulo na mama, o rastreamento falhou. Então eu vou fazer uma mamografia diagnóstica. Essa mulher tem que fazer? Tem. Eu preciso olhar se ela não tem outros nódulos na mama para eu planejar o tratamento dela. Preciso olhar a outra mama para ver se não tem nada, que ainda não apareceu. Então o ideal é que os casos de câncer de mama sejam diagnosticados no rastreamento de forma subclínica, que não tenham aparecido ainda. Porque se a gente deixa para fazer mamografias diagnósticas, a própria palpação já diagnosticou. A mamografia não é tão importante ali. Ela é importante, sim, antes, né? Isso é que salva a vida. Mamografia salva a vida. E isso não é da minha cabeça. Isso é medicina baseada em evidência, inúmeras meta-análises, levantamentos mundiais que mostram. Todos os países que adotaram rastreamento, né, mamográfico, reduziram a mortalidade por câncer de mama, porque diagnosticaram mais precocemente. E diagnosticar precocemente é igual a tratar mais conservadoramente, com menos custo econômico, né, mas principalmente emocional, tratamentos menos radicais, menos intensidade de tratamento. Às vezes é uma doença tão avançada que você tem que usar a quimioterapia pesada, e aquilo é muito estigmatizante, aquilo causa um desconforto muito grande, tem efeitos colaterais muito grandes. Então, hoje, com a precocidade do diagnóstico, eu consigo evitar com que a mulher passe muito por isso. Então, o ideal, enquanto país, enquanto cidade, é que a gente faça o rastreamento. E o rastreamento ele é bilateral. Por exemplo, praticamente todos os países europeus e os Estados Unidos, que a gente sempre cita quando a gente está falando, né, de rastreamento, que é um modelo de rastreamento, você faz 40 anos, você recebe uma carta na sua casa, um SMS, dizendo, te convidando para ir fazer o exame. Que você está na faixa etária, né, e te convida. E muitas vezes tem lugares que já oferece o dia, a hora para você fazer o exame, olha. Mas você vai se você quiser. Por isso que eu falei que é uma questão bilateral, porque eu acho que a função do governo é te oferecer, mas o corpo é seu. Você faz a escolha que você quiser. Mas as pessoas geralmente aceitam bem esse convite. Então, esse é o rastreamento ideal que, se a gente adotasse em todos os países, e eu estou falando do nosso especificamente, a gente reduziria muito a mortalidade. 2 em cada 3 mulheres com câncer de mama geralmente já chegam no consultório com caroço palpável. Entre 20% e 30%, Elias, a gente consegue diagnosticar com o rastreamento da mamografia. Isso tinha que ser ampliado. 20% a 30%? A grande maioria a gente pega na fase de caroço palpável. E muitas vezes é a mulher que palpou. E aí, já aproveitando,
para fechar a sua primeira pergunta, além da mamografia a partir dos 40 anos, a gente continua orientando que a mulher faça autoexame. A partir dos 25 anos de idade, comece a palpar sua mama. Não precisa ser todo dia, não precisa ser toda hora, basta uma única vez no mês. Geralmente, depois da menstruação é o período melhor para que se faça esse autoexame, porque a mama está mais flácida, está menos dolorida. Por estar mais desinchada, é mais fácil de identificar alterações. Não é que a gente está esperando a ocorrência de um caso de câncer de mama numa menina de 25 anos, embora isso possa ocorrer. Isso, Sim. né, 1% das vezes, até mais um pouquinho, abaixo dos 30 anos ocorre. Mas se a mulher tem esse hábito de se palpar todo mês, ela tem o hábito de se autoexaminar todo mês, ninguém mais vai conhecer a mama melhor do que ela. Então amanhã, se ela está com 40 anos, já está 15 anos se palpando, e surge uma alteração discreta, ainda que ela não identifique como nódulo, ela vai estar melhor qualificada para perceber isso. Olha, tem 15 anos que eu me palpo e nunca percebi isso. Agora eu estou vendo isso aqui diferente. E é interessante que muitas vezes a paciente chega para a gente e fala, olha, tem algo aqui diferente. A gente palpa e às vezes não percebe. Faz um exame e está lá. Porque a sensibilidade é o autoconhecimento. E ainda que, eu falei para vocês, às vezes são 8 anos para atingir um centímetro o nódulo, só que a partir do momento que ele atinge 1 centímetro, ele dobra a cada 4 meses. Nossa. Em média. Em média. Tá? Tem tumores que crescem até mais rápido que isso. Mas geralmente 1 centímetro, ele começa 4 meses, está 2, depois 4, depois 8 e assim por diante e vai embora. Então o autoexame ele é importante, porque é melhor você tratar um tumor com 1 centímetro que tratar um tumor com 8, com 10, que é mais tempo que está demandando ali, é mais prazo para invadir vasos sanguíneos, linfáticos e disseminar e causar metástases. Então, precisa ser feito o autoexame, que é uma escolha da mulher. E o ideal é a partir dos 25 anos, uma vez por mês, né? Após a menstruação, melhor período. E também precisa se fazer mamografia. O principal é a mamografia a partir dos 40. Mas por que o autoexame também é importante antes dos 40 anos? Porque boa parte das pacientes que surgem com câncer antes dos 40 anos cai aí em 15 a 30% dos tumores. São tumores que geralmente já vêm como caroço e de crescimento mais rápido. Você estava me falando antes da gente começar a gravar de uma conhecida que teve com 30, né? Antes dos 30. Antes dos 30, né? Apesar disso ser infrequente, mas são tumores que geralmente não tinha nada, de repente está lá 2, 3 centímetros. Então o autoexame ele é importante, sim, sobretudo também para diagnosticar essas pacientes antes dos 40 anos. Antes dos 40 anos faz mamografia, o médico pode julgar a necessidade ou não, dependendo da alteração que ele encontrar, mas geralmente quando a gente quer estudar sobretudo antes dos 40 anos, a gente usa ultrassom ou a gente usa ressonância magnética. Ambos os métodos a gente tem à disposição aqui, inclusive pelo SUS. Quando o senhor me falou aí que o senhor acredita que daqui a um tempo a doença oncológica vai ultrapassar a doença cardiovascular, me veio na mente, isso é devido à sobrevida do ser humano, devido à idade que está ocorrendo essa mudança de comportamento na saúde das pessoas? Se cada um de nós aqui, quem está nos assistindo, viver até 80 anos, 1 em cada 8 vai ter um câncer. Não necessariamente de mama, não necessariamente de próstata, mas 1 em cada 8 pessoas que chegam aos 80 anos vai ter algum tipo de câncer. O câncer é uma doença que o principal fator é o envelhecimento. A gente sabe que nós somos formados por trilhões de células e praticamente a exceção das nossas células nervosas e alguns tipos de células dos ossos, há uma renovação constante.
Uma célula do sangue, a cada 90 dias a gente renovou todo o nosso sangue. A cada 6 meses a gente renovou todo o nosso fio de cabelo. Né? O fio que você está vendo hoje não é o fio que você nasceu. A cada 6 meses, por isso que nosso cabelo cai. Tem outros fios aí. Então a gente tem uma renovação celular contínua. E o principal fator que ocasiona uma célula cancerosa é justamente essa proliferação celular, que nesse processo de divisão, quanto mais a gente vive, mais envelhecida está a nossa máquina, maior é a chance de que ocorra um erro nessa divisão e clones celulares alterados sejam formados. Seria muita arrogância nossa dizer que a gente funciona tudo sempre perfeito. Mutações, elas ocorrem. Nós temos mecanismos de proteção que eliminam essas células que são formadas erradas em todas as idades, desde o nosso nascimento. Né? Vocês imaginam, um carro é lançado, daqui a 1 ano, 2, chamam para um recall porque saiu alguma pecinha que foi identificada com defeito. A gente é a mesma coisa. Por isso que tem tumores em crianças. E a gente às vezes não entende. O que falhou foi o mecanismo de bloquear aquela célula alterada. Porque assim, sem causar alarde, pelo menos 6 mutações a gente tem nas nossas divisões celulares por dia. E nós temos mecanismos de reparo genético que conseguem bloquear essas células anormalmente formadas de desenvolver. E com o envelhecimento a gente vai perdendo esses mecanismos de proteção do nosso genoma e a chance de que formem esses clones celulares alterados aumenta. Então, a idade é o principal fator. E a gente está vivendo mais. A sobrevida da mulher no século XIX era 50 anos, 45. Hoje nós já passamos dos 80, né? Sim. Em termos de com o desenvolvimento das questões sanitárias, com o desenvolvimento da própria medicina, de drogas, antibiótico, olha, né? Como os antibióticos, as vacinas aumentaram a nossa capacidade. Prolongam a vida, né? A disponibilidade de alimentos, né? Que hoje é muito mais fácil do que no passado. Alimentar a humanidade hoje é muito mais fácil, porque a agricultura ela desenvolveu muito mecanismos de aumentar a produtividade. E assim por diante. Tem uma série de fatores que prolongam a sobrevida, mas com ela vêm as doenças também da idade. E as doenças oncológicas são uma das principais. Na prevenção, quando o senhor falou para nós da questão dos exames, né? Autoexame, exame que é oferecido pelo SUS, o que mais que a gente pode acrescentar aí como prevenção do câncer de mama? Ou de qualquer outro câncer, né? A gente minimiza risco à medida em que a gente tem uma vida saudável. Eu costumo dizer que a história da humanidade tem 7 mil anos e a gente vive às vezes 80, 70 anos. A gente vive um prazo muito curto dentro da história da humanidade, então a gente devia valorizar mais a nossa vida com hábitos mais saudáveis. 1/3 dos casos, de todos os casos de câncer que surgem no mundo estão relacionados a tabagismo, a obesidade e a falta de atividade física. Ingestão de gorduras insaturadas e dietas pobres em fibras. Então, cada um tem uma responsabilidade consigo. O excesso de álcool também é outra coisa que aumenta o risco de mutações e, portanto, de doenças cancerígenas. Eu penso que todo ser humano tem uma responsabilidade consigo de zelar pelo seu bem mais precioso, que é a sua saúde, se alimentando bem, dormindo bem, ingerindo bastante líquido, ingerindo bastante fibra, diminuindo a ingestão de comidas industrializadas. É interessante, a maior parte dos casos de câncer de mama ocorrem em países industrializados, não é em países pobres. Porque a população, se você pegar a população americana hoje, mais do que 50% da população é obesa. Praticamente 90% da população usa o micro-ondas para fazer almoço, jantar. Né? Praticamente 90% da população americana é rico em gorduras insaturadas por conta do processo de industrialização de produção desses alimentos.
né, esse fast food, essa loucura de fast food. Então, se a gente conseguisse diminuir isso, né, diminuir açúcar, aumentar proteínas, aumentar fibras, diminuir gorduras, diminuir a ingestão alcoólica, com certeza 1/3 dos cânceres da humanidade a gente diminui. Doutor, e falando da prevenção ainda, isso que o senhor falou é importantíssimo, porque nós falamos tanto de prevenção, mas nós não temos ainda, como sociedade, o hábito da prevenção. Então, assim, nós pecamos porque nos alimentamos mal, porque levamos uma vida sedentária, porque não fazemos a nossa parte. E depois vem a conta, e a conta às vezes é pesada, às vezes era cara de pagar, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa ainda dentro dessa questão, para a gente passar o tratamento. Quando tem um caso na família, às vezes a gente escuta dizer que tem um fator genético, e a gente sabe que tem mesmo alguma coisa genética, muitas vezes, relacionada a alguns tipos de câncer. Quando tem um caso na família, as outras mulheres, mesmo que mais novas, elas precisam ficar de olho e começar a se olhar mais cedo para evitar algum problema? Elias, quando começou o projeto Genoma, falaram que em 2000 a gente sequenciaria todos os genes e descobriríamos a causa de todas as doenças, né? Porque tudo está no genoma. O que aconteceu é que quando você pega pacientes com câncer de mama, são tantas alterações genéticas, são tantos genes combinados, que nunca é um gene só mutado. Eu sei que talvez para as pessoas que não têm a formação de saúde, de biologia, como vocês têm, fica um pouco mais difícil entender. Mas o gene é como se fosse a receita que nos forma. Então, toda vez que a nossa célula precisa dividir, vai lá no gene, copia o que está lá e segue. A maior parte dos tumores, geralmente, você tem dezenas de mutações e combinações diferentes de genes alterados que vão gerar aquele tumor. Só que existe um grupo pequeno de 5 a 10% de pacientes com câncer de mama, onde há famílias que têm síndromes já conhecidas, já descritas. Então, naquelas famílias, sabe-se que há alteração nesse, naquele gene. Ponto. São os tumores familiares, né? 90% dos casos de câncer de mama são aleatórios. Muitas vezes não atingiu ninguém naquela família. Aquela é a primeira pessoa. Entre 5% e 10% são esses casos de famílias. Respondendo a sua pergunta, quando que eu devo me preocupar? Geralmente com mulheres que tiveram câncer de mama antes dos 45 anos. Sobretudo antes dos 40. Há uma probabilidade muito maior de que naquela família exista uma propensão. Isso não é regra. Certo. Isso é uma evidência, uma probabilidade. Nós estamos falando no campo da probabilidade. A probabilidade é maior. Então, se eu encontrei mulheres que tiveram câncer, aliás, deveria ser, e a gente está evoluindo para isso, que o teste genético seja coberto para mulheres abaixo de 45 anos, como é nos Estados Unidos hoje. No Brasil, a gente ainda não tem. Tem abaixo dos 35. Mas quanto mais jovem uma mulher tiver câncer de mama, e eu estou falando abaixo dos 45 anos, maior a propensão de ser um tumor familiar. Mas, mais uma vez, isso não é regra, isso é probabilidade. Essa paciente ela teria uma indicação de fazer uma pesquisa genética. Porque se eu encontro a mutação nessa paciente que teve, vamos dizer, com 39 anos, a sua conhecida lá, que teve com 28, 29, eu encontrei nela, eu tenho que dosar e de pesquisar nas filhas, nas irmãs, porque essa família é uma família de risco. E aí entra uma questão da redução do risco.
por exemplo, a retirada da glândula mamária e a colocação de uma prótese. Essa é uma opção. Embora isso também não seja obrigatório, como a Angelina Jolie fez. Hoje, a medicina baseada em evidência mostra pra gente que se eu seguir essa mulher, mesmo com essa mutação conhecida, com a ressonância a cada 6 meses. 6 meses ela faz ressonância. Passou 6 meses, faz mamografia. 1 ano, ressonância. Depois 6 meses, mamografia. Se eu acompanhar essa paciente assim, o risco dela, a sobrevida dela vai ser a mesma que se ela tivesse tirado a mama toda. Mas isso é outro assunto, né? Mas ainda, abaixo de 45 anos, mulheres portadoras de câncer de ovário, sabe que existe uma probabilidade alta de ter a mesma mutação que ocasiona o câncer de ovário, ocasionar o câncer de mama também. 2 ou mais pessoas na mesma família de primeiro e segundo grau que tiveram câncer também seria indicação para pesquisa genética. Então aí a gente já tem uma gama de pacientes que a gente já vai selecionando. Quando a gente, olha, chegou no consultório, 39 anos, câncer de mama, a gente oferece o teste genético. Hoje, infelizmente, é só pago. Nem os convênios cobrem. Mas é um exame que hoje popularizou demais em termos de custo. O teste genético hoje não custa nem R$ 1.700. É barato? Não é. Mas se a gente falar que há 10 anos atrás era um teste aí de 15, 20 mil e hoje caiu assim, já está melhorando. A tendência é que no futuro isso entre na rotina, o que é importante. Mas, mais uma vez, tem tanto paciente que comete o erro de falar eu não vou fazer mamografia, não vou fazer autoexame, porque ninguém na minha família teve. 90% das mulheres com câncer de mama, ninguém na família teve. Isso é um fato e a gente não pode fugir disso. A gente não pode negligenciar nada. Temos que nos cuidar. E como tratar? Essa é a principal coisa, né? Porque a primeira coisa que eu falo para uma paciente que chega com uma biópsia de câncer de mama é: tenha paciência, que nós vamos fazer um exame que vai demorar de 2 a 3 semanas para ficar pronto, para que a gente saiba a qual família pertence o seu tumor. Esse é o primeiro passo. Porque se eu não souber, quer dizer, a que família pertence aquele tumor, muitas vezes eu vou estar fazendo um mau tratamento. A partir do momento que eu identifico uma dessas 4 famílias, que desde o início eu coloquei para vocês, que é o luminal A, o luminal B, o HER2 e o triplo negativo, para cada uma dessas famílias tem uma abordagem. E o que a gente tem de arsenal hoje para enfrentar o câncer de mama? Cirurgia. O que mudou da primeira cirurgia lá de 1896 para cá? Mudou que teve um desescalonamento da agressividade da cirurgia muito grande. O conhecimento da doença, o conhecimento da biologia tumoral nos proporcionou diminuir a radicalidade com que a gente enfrentava. Então, era aquela cirurgia radical, às vezes até tirava a cirurgia ultra radical, surgiu por volta de 1920, além de tirar a mama, toda a musculatura, ainda desinseria o braço da mulher. Era uma coisa... Hoje é inimaginável, né? Inimaginável. Então a cirurgia continua sendo, mas antigamente não se admitia tratar uma paciente com câncer de mama sem você fazer essa radicalidade toda. Hoje, às vezes, você tira 2 centímetros. É um tumor de meio centímetro, eu tiro 2 centímetros de lesão. Por que eu consigo fazer isso? Com mamografia precoce. Esse diagnóstico precoce. Hoje, às vezes, uma simples tumorectomia trata um tumor. Além da cirurgia, a gente tem a radioterapia. E a radioterapia com o acelerador linear melhorou demais. Nós temos um aparelho aqui no Elion Gott que com toda certeza é um dos melhores do Brasil. A Berlândia está montando um aparelho semelhante, mas com toda certeza
você for contar no Brasil os aparelhos que a gente tem, né, um aparelho média de 25 milhões de reais. Foi pelo Ministério da Saúde, foi colocado aí em funcionamento. E o acelerador linear, ele permite uma abordagem da irradiação muito precisa. A primeira coisa que o paciente faz é uma tomografia. Estou falando no caso do câncer de mama, né? Mas para qualquer sítio tumoral, tomografia daquela região, essa imagem ela é jogada no computador e é calculado de acordo com é desenhado uma área que se pretende irradiar e é excluído uma área que não é interessante irradiar, por exemplo, coração, no caso de câncer de mama, pulmão. Antigamente não se tinha esse controle. Hoje o computador consegue fazer, juntamente com um físico nuclear, que é um profissional extremamente hoje requisitado no mercado e necessário, você consegue calcular uma dose de radiação que você pega com segurança a área que você precisa pegar e minimiza os efeitos na área que você não quer pegar. E aí você joga no computador em 3 dimensões e você calcula uma área extremamente precisa. Então o paciente sai muito bem da irradiação hoje, né? E não com aqueles traumas lá do passado, que muita gente, às vezes a gente queimada, e não se tinha um controle da quantidade, saía irradiando tudo. Né? Hoje a gente fala que é uma irradiação inteligente, mas inteligente porque tem um físico ali, a tecnologia ali, e tudo que me permite delimitar uma área mais precisa para irradiar. Nós temos a quimioterapia, e a quimioterapia, ela melhorou demais. Novas drogas. E uma das coisas que as pessoas precisam entender é o seguinte: quando eu tenho indicação de fazer quimioterapia, então eu vou para Barretos ou... Não, a gente trabalha com protocolo. O mesmo que faz aqui, faz em Barretos, faz em Uberlândia, faz no Japão, faz nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Essa foi uma outra coisa que melhorou muito, a padronização de diagnósticos com base em evidências científicas. Então, hoje a gente conversa na ciência dessa forma. Independente da língua que eu fale, a gente trabalha com o protocolo. Esse protocolo é de primeira linha, esse é de segunda linha, se é o primeiro a falhar, esse é o de terceira linha e assim por diante. Então, nós temos múltiplas drogas hoje, né? Venosas, orais, que a gente consegue oferecer para o paciente em todas as situações. Obviamente que elas são indicadas, desde doenças mais iniciais, que está indicada aqui, algumas estão indicadas aqui em quimioterapia, para doenças mais avançadas. Tem um tipo dessas 4 famílias de tumor, que são as famílias que expressam uma proteína na superfície da célula, chamada HER2. Receptor de herceptina. Essa família, hoje, nós temos o que a gente chama de terapia-alvo. De uma maneira muito simples, é como se fosse uma vacina, um anticorpo, que neutraliza essa proteína de superfície e a célula para de se dividir. Né? Hoje a gente já tem 2 dessas terapias-alvo no mercado e é impressionante, gente. Assim, quando você usa, às vezes a paciente tem tumor mais do que 2 centímetros e é um HER2. Quando usa essas terapias-alvo, associada à quimioterapia como primeiro tratamento, até 80% das pacientes desaparece o tumor na mama. Né? Então, isso é muito, muito significativo. Né? Isso não quer dizer que não precise operar. Você só vai ter certeza absoluta quando você tirar a área onde tinha o tumor e for fatiado e for analisado. Mas hoje isso possibilitou uma melhora em termos de sobrevida, de cura muito grande. Hoje a gente tem imunoterapia, né? Que a gente utiliza. Às vezes você pega a célula do tumor daquele paciente, você trabalha ele em laboratório e você desenvolve uma vacina especificamente para aquele paciente que vai agir no tumor daquele paciente.
coisas que ainda estão em desenvolvimento, mas já são realidade em alguns cenários. Então a gente está falando que houve uma evolução das formas de abordar. E ainda em relação à cirurgia, só voltar, que é o meu caso especificamente, eu sou cirurgião, hoje, já entrando no seu próximo tema, né, a gente já aborda o câncer de mama, sobretudo lesões menores, iniciais, com as mesmas incisões que a plástica aborda para fazer uma mamoplastia, tirar excesso de pele. Então, há 15 anos atrás, o mastologista ia para a cirurgia só para a gente brincava, fazer o estrago. Se essa paciente quisesse, né, depois reconstruir, ela teria só que ir deixar plástico. a marca da dor. Hoje, toda residência decente de mastologia, aliás, é uma exigência da Sociedade Brasileira de Mastologia, que o residente em formação, ele receba esse treinamento de oncoplastia, para que ele aborde essa paciente da mesma forma. Então, hoje, com toda certeza, quais são os 2 maiores medos da paciente com câncer de mama? Um, a morte. O segundo, a mutilação. E isso a gente já minimizou bastante. Mais uma vez, depende do diagnóstico precoce. Mas mesmo em doenças avançadas, ainda há muito que a gente pode fazer para as pacientes, tanto do ponto de vista cirúrgico e reparador, mas também no tratamento sistêmico através de toda essa gama de alternativas que tem aí. Agora eu vou responder de forma simples para os seus ouvintes. Todo paciente com câncer de mama precisa operar? Posso dizer que 99% sim. Só doenças extremamente avançadas que não vão operar. Todo paciente com câncer de mama precisa fazer radioterapia. Toda vez que eu abordo conservadoramente a mama, que eu tiro só uma parte, sim. Eu preciso irradiar para proteger o restante da mama que ficou. Todo paciente que com câncer de mama precisa fazer quimioterapia, que é o tratamento mais temido, não. Hoje está muito particularizado quem precisa e quem não precisa. Todo paciente com câncer de mama precisa fazer hormonioterapia, que é outra terapia que eu não citei, mas é um comprimido que você usa às vezes 5 anos, todos os dias. Geralmente os efeitos colaterais são muito pequenos, não tem queda de cabelo, né? É muito suportável. Precisa fazer? Não. Vai depender de qual tipo de tumor que tem. Todo paciente com câncer de mama precisa fazer imunoterapia? Não. E todo paciente com câncer de mama precisa fazer essas terapias-alvo das vacinas que eu falei também? Não. Então o tratamento vai ser particularizado de acordo com quando foi diagnosticado, né, tamanho de lesão, quantidade de doença e principalmente tipo, família que esse tumor pertence. Alternativas nós temos bastante. O pessoal tá aqui batendo um papo aqui, a mulherada aqui, e realmente uma já tinha até perguntado, né? Quando indicar a quimioterapia e quando indicar a radioterapia? Você acabou respondendo aí para nós, né? E tudo. E agradecer a todo mundo que está aqui conversando, batendo um papo aqui, agradecendo pela sua presença. E satisfeito, né? Com o conhecimento que você está levando a todos nós. Até uma falou assim, ó, a imunoterapia ela não conhecia como tratamento, né? São tratamentos mais recentes, né? E não são para todos, né? E não são para todos, assim, não são para todos os tipos de tumores de mama. A necessidade, né? Não é para todos, né? Exato. E a ciência vai colocando o ser humano bem individual. Exatamente. Tá todo mundo ali no mesmo balaio, todo mundo recebendo o mesmo tratamento e muitas vezes não respondia bem porque realmente ele necessitava de um outro tratamento que a ciência ainda não tinha chegado até esse conhecimento, né? Mas a gente ficou muito feliz com o trabalho que a gente percebeu que o senhor fez. Até o senhor falou só, demorei a responder porque vocês estão numa campanha, né, de reconstrução mamária lá dentro do hospital. Isso ocorre todo ano, doutor Kleber? Ou
Foi assim, porque eu já vi até uns outros posts do senhor que o ano passado teve, né? Sim, esse projeto chama A Flor da Pele, né? O próprio nome já é uma coisa interessante, né? Quando você diagnostica... Nós temos tempo? Temos. Você diagnostica uma mulher com câncer de mama, é um fenômeno. No consultório, no primeiro dia ele enche. Vem marido, vem filho, vem um monte de gente querendo saber, né? Todo mundo assustado. Aí você trata. Aí já começa a minimizar. Vem um ou outro, às vezes não vem ninguém acompanhando essa paciente. Porque as pessoas também ficam tranquilas à medida em que a gente... Né? A doença não está tão avançada, a doença é curável, ok. Aí acabou o tratamento. O tratamento do caroço, o tratamento da lesão, né? Aí as pessoas... Mas quem fica com a sequela, muitas vezes não, 100% das vezes é a mulher, né? E eu sempre percebi uma frustração muito grande em pacientes curados, porque a primeira coisa que você quer, a primeira coisa que você pensa quando você tem diagnóstico de câncer de mama é os seus filhos. Eu vou morrer? Eu vou conseguir cuidar do meu filho? Eu vou conseguir ser a mãe, né, que ele precisa? Às vezes você não tem filho, mas você pensa na sua mãe, você pensa no seu parceiro, enfim. E a mulher tem isso, né? Da mulher, cuidado. Ela quer cuidar de todos que estão à sua volta. E é interessante, eu ao longo desses 20 anos acompanhei muitas coisas ruins. Eu já tive paciente que tentou contra a própria vida. Conseguiu. Paciente que tinha uma lesão que foi diagnosticada, né, in situ, que a gente fala, não tinha doença avançada, uma doença restrita à mama. E na época o tratamento que a gente tinha para aquele tipo de doença, lá atrás, 2000, era tirar a mama. Ok. Curou a doença do corpo. Mas essa mulher, ela ficou, essa especificamente, ficou num quadro depressivo. Um dia tentou e conseguiu. Caso de depressão muito grande. Paciente que não tem dificuldade de se despir frente ao marido. Mas um constrangimento muito comum que as mulheres nos relatam é o constrangimento social, porque às vezes é a formatura do filho. Eu ponho um vestido. Fica com pudor, fica com vergonha. E graças a Deus, em 2012, foi uma lei federal obrigando a cobertura da reconstrução mamária para todas as pacientes SUS e convênios. Porque os convênios sempre entenderam antes de 2012 que era uma cirurgia estética, né? Sobretudo a abordagem da mama contralateral. Então, muitas vezes, você tinha que ir num cirurgião plástico para fazer a mama de um lado, mas o outro lado, né? E os serviços não têm muita dificuldade de oferecer. Primeiro porque as demandas para tratamento são muito grandes. Esse é um fator importante. Segundo, porque as tabelas, apesar de ser uma lei já desde 2012, não há modificação da tabela do SUS já bem antes de 2012. Então, muitos procedimentos que a gente faz para reconstruir a mama não estão contemplados. Apesar de ser uma lei, o SUS está lá na tabela dele, qualquer um pode consultar. O SUS reembolsa para um hospital hoje R$ 744 por uma prótese. Só que você não compra uma prótese no mercado hoje por menos de 1.400. 1.410 para ser mais preciso. E os hospitais, obviamente, não podem pagar essa conta.
Nem tem como, né? Não tem como. Vamos imaginar. Administrativamente. Porque o gestor, vamos imaginar o Ellen Gott hoje. Nós temos 600 pacientes que fazem quimioterapia. Em quimioterapia no momento. Como é que você tira dinheiro disso para complementar o valor de uma prótese que você não está recebendo integral? E isso é uma realidade Brasil. Apesar de ser uma lei, as mulheres ainda têm muita dificuldade para ter esse direito concretizado. Eu sou muito honesto quando eu abordo uma paciente e falo que eu vou reconstruir. Porque tem 2 tipos de reconstrução, a imediata e a tardia. Geralmente a imediata a gente faz no momento que diagnosticou o câncer e eu já vou abordar essa mulher já as 2 mamas e tentar deixar as 2 o mais próximo possível. Esse seria o ideal. Hoje nós temos conseguido boa parte que chega aqui com diagnóstico inicial. O diagnóstico tardio nem sempre é possível. A mastectomia, que é a amputação total da mama, é uma cirurgia que é feita no Brasil hoje. A cada 40 minutos uma mulher perde a mama no Brasil por conta desse tipo de cirurgia. Mais uma vez, falha do rastreamento. Doenças diagnosticadas avançadas. Abrindo um parênteses aqui, o ano passado, vocês que falaram que eu tinha tempo. Agora vocês Tem tempo. O ano passado, mais de 1 milhão de mulheres deixaram de fazer mamografia por conta da pandemia. E a gente tem visto essas consequências hoje. Tumores muito grandes, avançados, evoluídos. Enfim, uma gama de situações que faz com que a mastectomia ainda seja uma cirurgia bastante realizada. Tirar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, nós temos algo em torno de 70 mil mulheres que aguardam uma reconstrução mamária no Brasil. Então, o projeto A Flor da Pele surgiu de uma vivência minha. Eu tenho uma formação em Barretos, né? Fiquei 2 anos lá, fazendo uma pós-graduação de reconstrução especificamente. E a gente via o quanto o terceiro setor ele é envolvido naquele hospital. Tem muito fomento, mas tem muita participação no terceiro setor. Sim. Então, em 2019, eu fiz uma proposta aqui no Ellen Gott. Eu falei, olha, se eu conseguir juntar parceiros, eu posso utilizar o mês de outubro para fazer, no final do mês de outubro, 24 horas de reconstrução mamária. E era uma coisa assim, meio de doido, porque imagina você passar. E nós fizemos. Fizemos 24 horas ininterruptas, tudo calculado, dieta de paciente. Teve paciente que entrou para a cirurgia de madrugada, mas essa paciente comeu até determinada hora, não ficou internada, nem nada. E todas, né, tinham a ciência que seria, e sabiam mais ou menos qual horário que seria a cirurgia, qual período que seria a cirurgia. Então, em 2019, a gente chegou para o Rotary, a gente chegou para o Lions, chegou para a maçonaria e, obviamente, as fraternistas, as casas de amizade, né? Procurando parceiros para que fizessem doações, não de dinheiro. Em nenhum momento desse projeto a gente recebeu diretamente dinheiro. E a gente pedia para as pessoas, você quer doar uma prótese? Então entregue em prótese. Você quer doar fio? A gente tem a Associação dos Voluntários ali, né? A Lidinha é a presidente. E Lidinha, tem pessoas que às vezes querem doar para comprar um fio, mas não tem jeito de você comprar um fio. Você compra uma caixa. Isso. Vou dar R$5, vou dar R$10, então não doe para o hospital, não doe para mim, na minha conta. Nada passou na minha conta. Eu fui uma entidade, e essa entidade pegou o dinheiro e comprou. Para fazer um projeto de 24 horas, eu preciso de médicos que tenham a mesma formação que a minha, de reconstrução, que tenham o mesmo ideal. E aí, em 2019, nós trouxemos aqui 15 médicos. Nós estávamos aqui em 15 médicos, mas eu trouxe colega de Recife, de Curitiba,
Brasília, Goiânia, São Paulo, de Uberlândia. Deixa eu ver se eu me esqueci de algum lugar. De Barretos, né, que foi a minha escola. E a gente se dividiu e conseguiu fazer. Na verdade, não foram 24 horas, foram... Mais, né? Mais, porque a última cirurgia acabou às 8h36 da manhã. Era para acabar às 7h. Foram 25 horas e quase 26 horas. Né? E a última cirurgia a gente terminou num clima de bastante emoção. Por ser uma ideia nova, é inédita. Até onde a gente saiba, em nenhum lugar teve esse projeto. Só de você contar pra mim, eu já tô toda emocionada. Imagina vocês ali com a mão na massa. Eu te confesso que a gente não procurou mídia, mas não sei de onde partiu, talvez pelos parceiros. Houve uma divulgação, houve um interesse. Eu sei que em 2019 eu entrei ao vivo na Globo News Internacional. Aquele programa aí de casa, do sábado, nos cobriu ao vivo, dentro do blog. Teve uma repercussão positiva muito boa. Na época, a gente estava com 20, na verdade, a gente selecionou 22 mulheres. Uma teve um problema emocional, não conseguiu. É até importante citar isso, né? O quanto a mutilação ela altera. Essa paciente não conseguiu, era alcoólatra. Eu me emociono de falar isso, porque conseguiu. E o vício veio depois da doença. E assim, conseguiu. A gente queria fechar com 20, mas a gente precisava incluir. Né? Foi divulgado na época. A gente fechou com 22. Nós conseguimos operar 21 mulheres. Porque essa não conseguiu. Dessas 21 mulheres, a gente tinha cirurgias grandes, médias e pequenas. Não tem jeito de você colocar só cirurgia grande. A gente tinha poucos anestesistas, a gente tinha poucas salas. Foi a primeira versão do projeto. E nós conseguimos 16 próteses. Obviamente, algumas reconstruções não eram com prótese. Né? O Rotary foi nosso principal parceiro. Eu lembro que na semana da cirurgia eu falei pro pessoal assim, gente, eu queria operar com material. O paciente lá no Einstein opera. Um fio de qualidade. Juntaram as fraternistas, né? São as esposas dos maçons, ou a Associação dos Voluntários, fizeram um pedágio. E na época a gente conseguiu arrecadar aí quase 10 mil reais e comprar um fio. E todos os cirurgiões que vieram no projeto operaram com fio de primeira qualidade. Né? Tem uma tela que a gente coloca, é um tipo de cirurgia que a gente usa a barriga. O paciente faz uma abdominoplastia e aquele excesso de barriga que você usa para reconstruir a mão. A gente precisa usar uma tela. Uma tela de qualidade, na época era R$800, hoje está em torno de 1.000. E a gente conseguiu comprar essa tela, comprar fios, todo com doação do terceiro setor. O hospital teve uma colaboração muito importante do presidente, do Delcio, é uma pessoa que efetivamente eu sou muito ligado, até a portaria. Todo mundo se envolveu. E as pessoas queriam participar. Os servidores mais simples, pintando, né? Onde os pacientes passaram, os corredores estavam pintados, né? Os quartos. Então, assim, tudo. Desculpe. Ai, Cleber, se você tava lá, nós estamos emocionados de cair, sei lá, vendo o seu projeto ali. O envolvimento das pessoas, porque o ser humano é bom.
Só A gente precisa precisa acreditar. despertar. Exatamente. Vocês me desculpem, gente. Isso. É isso. E É, a gente. coisa correu assim. Dentro do bloco foi, né, vou falar festivo, dá uma impressão ruim, mas um clima harmônico das pessoas motivadas, né? E aí a gente ficou ousado. Né? Vamos Terminou melhorar, 2019, começou 2020 e nós, obviamente, a gente conseguiu atrair outros parceiros pela repercussão toda que. Peraí, gente. Que surgiu. E aí no início de 2020, a gente falou, não, agora nós fizemos 20, vamos fazer 50. Olha só. Mas, obviamente, para se fazer 50 não dá para fazer 24 horas. E o nosso planejamento no início de 2020 era abrir com ampla divulgação. E foi feito. Todas as rádios noticiaram, jornal, escrito, televisão, cobertura, lembro, se fosse hoje, Record, Bandeirantes, Globo, todas cobriram. A gente já estava em março, começando a pandemia, mas ainda era. Ninguém sabia a proporção que ia tomar. Até então, todo mundo achou que no máximo um mês, 2. A gente. E a gente. Olha, vamos selecionar, então vamos abrir 100 vagas. Dessas 100 a gente vai selecionar 50 para serem contemplados no mês de outubro. Só que aí como que a gente faria? Eu com a minha equipe aqui de Uberaba operaria o mês de outubro inteiro do ano passado. E a nossa ideia é, ao longo de outubro, a gente conseguir fazer algo em torno de 20 cirurgias. 2020. E faríamos um mutirão, porque eu já consegui mais salas, mais anestesistas, para 30 pacientes. Só que ao invés de fazer 24 horas, que foi muito cansativo, assim, a gente fazer 2 períodos de 12 horas. E a gente calculou as cirurgias de acordo com o porte para dar certo, o tempo. A gente faria 20 pacientes no meu outubro inteiro. Aqui só eu com a minha equipe aqui, o Dr. Rafael, quem trabalha comigo, meu residente, né? Que é o Paulo, e o Júlio, a gente faria essas cirurgias e faríamos um mutirão com 30. Só que a pandemia... Para paciente ter facilidade, para a gente cumprir as normas sanitárias, a direção do hospital abriu o hospital no sábado. O ambulatório não funciona no sábado. E aí eu selecionei alguns alunos de medicina para trabalhar comigo, para a gente fazer essa pré-seleção. O paciente podia marcar por telefone, só nem vir aqui. O critério é que ela tivesse feito, se fosse paciente do SUS. E a gente marcou no mês de junho ou julho para atender 25 mulheres por sábado, em 2 horários diferentes, justamente para não ter aglomeração. O ambulatório só abriu para isso. A direção nos disponibilizou funcionários para ficarem lá com a gente, enfermeiras, gente da recepção. Então foi tudo organizado, cumprindo normas sanitárias. E as pessoas estavam um pouco com medo, por conta da pandemia, dessas 100 vagas que eu abri, 68 nos procuraram. Tinha algumas pacientes que já eram mais idosas ou com problemas cardiovasculares importantes. E a gente não... Foram poucas, mas a gente não deixou elas elegíveis para realizar. E tiveram algumas pacientes que é muito interessante, porque quando a gente abriu reconstrução mamária, muita paciente tinha fantasia, às vezes a paciente estava com as mamas simétricas. Foi uma lesão pequena, ela operou. A mama estava no formato, só que ela queria pôr uma prótese para aumentar as 2 mamas. E o objetivo não é esse. Até porque uma paciente com mama irradiada, a gente evita colocar prótese, porque a chance de complicação é muito grande. Então essas pacientes que estavam, né, com uma situação um pouco mais Um pouco melhor, tranquila, né? Em né, relação a gente, às outras, né?
Então a gente acabou selecionando algo em torno de 62 pacientes. Só que 50 a gente jogou para fazer em outubro. E as outras 12, elas tinham um compromisso que eu abordaria elas assim que terminasse o Outubro Rosa de 2020. Nós não pudemos fazer no mês de outubro, porque só foi piorando. Deu uma melhorada no fim do ano. Quando melhorou, depois de novembro, né, a gente ainda conseguiu operar 10 pacientes no fim do ano passado. 10 pacientes no início desse ano. E em março teve uma piora de novo da pandemia. E com a piora da pandemia, todas as cirurgias foram canceladas, a não ser as oncológicas. E foi reaberto de novo agora em meados de agosto, setembro. Né? Então, eu já operei 10 no ano passado, 10 no início do ano, e aí eu falei, não, então são 50, eu vou cumprir o que a gente prometeu. Operamos mais 10 no mês de outubro inteirinho. A minha equipe aqui fizemos um mutirão. No último fim de semana. A gente conseguiu operar ali 21 pacientes. 21 por qual motivo? Porque daquelas 62 eu chamei mais um, porque na sexta-feira a gente estava no gás todo e eu falei, olha, vamos terminar antes das 7, que a proposta era 7 da manhã, 7 da noite. Certo. E eu lembro que eu liguei para uma paciente lá de Araxá. Falei, fulana, você quer vir? Pode vir. Porque já estava tudo pronto. Todos os pré-operatórios estavam prontos, ela só seria chamada um pouquinho mais para frente, depois que a gente terminasse essa questão do Outubro Rosa. E essa estava pronta, trouxe, e já operando, então fizemos 21. Então a gente fechou os 50. Obviamente é o que eu falei para vocês. Tem pacientes que a gente já consegue fazer num único momento. Tem pacientes que vai demandar 2 ou 3 procedimentos, mas todas essas 50, elas ainda vão continuar comigo, seguindo comigo. Já tem umas programadas para a gente fazer a segunda cirurgia a partir de janeiro. A gente espera dar uma sentada e a gente vai até o fim do processo. Quer dizer, isso também todas as pacientes sabiam. Quando a gente conversa, olha, mas não vai dar para fazer de uma vez só. Vai entrar nesse projeto, depois a gente continua seguindo. Tanto que ontem, sexta-feira, eu vi todas. As 21 pacientes vieram comigo. Eu olhei todas, né, junto com a minha equipe. E algumas já estão marcadas para janeiro, fazer a segunda etapa, mas com certeza são etapas menores e a gente conclui mais facilmente. E o que mudou? Mudou que com esses apoios a gente recebeu aí acho que 52 próteses. Eu estou para fechar, né? Obviamente vou fazer uma prestação de contas para todos os parceiros, como eu fiz em 2019, que isso dá credibilidade, né? E tem detalhes que são muito interessantes, como que funciona um hospital de primeiro mundo, como funciona para minimizar risco. Por exemplo, o resultado de uma cirurgia dessa depende do sutiã modelador. Uma paciente do SUS não tem como pagar R$200, às vezes um sutiã, 180, depende da marca que ela vai comprar. Todos os sutiãs a gente conseguiu. Só que eles chegaram, eu já tinha operado algumas não receberam, mas por uma questão de disponibilidade da verba foi em tal tempo, eu já tinha feito algumas. Eu tinha uns sutiãs que tinham sobrado de 2019, algumas pacientes tinham condição sim de comprar, a gente pediu para comprar, mas ainda sobraram alguns sutiãs. Dos 50 que nós recebemos, 50 sutiãs, a Cherry fez a preço de custo. Tiveram pessoas, o Rotary foi um parceiro também importante, que assumiu a compra de sutiãs. São cirurgias longas. Por exemplo, sábado eu fiz uma cirurgia de 7 horas.
uma sexta, um colega meu de Berlândia fez uma cirurgia de 9 horas. E hoje você não entra num hospital para fazer uma cirurgia longa sem uma meia compressiva, para diminuir o risco de trombose, né? Boa parte dessas pacientes receberam também as meias. O Cleiton lá da Promed, que fez a preço de custo, e a gente também conseguiu. E a quantidade de pessoas que doam, só no meu consultório vieram 12 próteses. De pacientes minhas que às vezes viam meu Instagram, pediam para contribuir de alguma forma. Né? Entenderam pacientes que já tiveram câncer de mama, passaram pelo mesmo procedimento, só que tem uma condição financeira melhor, né? Contribuíram. Então, assim, o terceiro setor ele foi fundamental. A ideia é que essa foi a segunda versão do projeto, e já no início do ano a gente vai abrir para fazer a terceira versão do projeto, né? Terceiro, sempre dessa forma. Então, vamos divulgar, atrair as pessoas que têm interesse, que porventura estejam aguardando, e vamos tentar fazer o nosso melhor. Sempre. Você falando aí, você emocionou a gente, com certeza emocionou quem está ouvindo, se emocionou. E uma coisa que eu escuto muito, né? As pessoas falarem ainda, o médico é insensível. Como, diante de uma pessoa dessa, acreditar que tem insensibilidade naquele que ainda cuida da nossa saúde, restaura nossas vidas? A gente falando hoje da reconstrução da mama e restaurar o coração, assim, dentre todas as pacientes assim que você teve lá, teve alguma que te chamou a atenção, que você percebeu que esse tratamento é realmente, sei que todas você restaurou a vida, mas sempre tem aquela que parece que aquilo ali era a tábua de salvação dela naquele momento. Porque a gente que é mulher, a gente se entende. Igual eu te falei assim, eu fiz a remoção do útero, eu não via meu útero dentro de mim. Mas a partir do momento que fez a remoção, eu tive que trabalhar isso dentro de mim para me saber que eu estava sendo mutilada. Um dia eu e o Elias, nós estávamos fazendo cirurgia da remoção de vários dentes de uma paciente. A gente teve que aguardar ela chorar. Porque ela falou assim, eu nunca me senti tão mutilada. E a gente acha que, para nós assim, a gente sabia que estava devolvendo saúde, né? Que ela estava com um monte de infecção na boca. A gente estava ali devolvendo a saúde para ela. Mas para ela eram os dentes dela. Ela falou assim, isso é parte de mim. Está me mutilando. Eu estou sentindo mutilada. A gente teve que conversar. Teve que restaurar essa pessoa emocionalmente para a gente poder fazer o nosso serviço. Não, e a pessoa ela estava num grau de depressão tão grande que ela não saía de casa. Ela não tinha vida social. Tudo ela dependia de alguém fazer para ela porque ela não saía. Quando ela recebeu as próteses, que ela sorriu, a depressão dela acabou. Ela voltou a viver, conviver socialmente, sair, fazer as coisas dela. Foi vida nova. Então eu imagino que seja mais ou menos essa sensação, ver a felicidade da pessoa mutilada estar ali de volta, satisfeita, feliz, porque se reinseriu na sociedade, resolveu aquelas questões íntimas, né? Íntimas que tanto prejudicavam. Então, veja bem. O que me inspirou a ser médico, aliás, você disse que tem um filho que está estudando para prestar medicina, né? Foi um livro chamado Médico de Homens e de Almas. É um livro de cabeceira meu, que é a história de São Lucas. História de São Lucas. E numa época, São Lucas foi o único apóstolo que não viu Jesus, não conheceu Jesus, mas escreveu sobre ele de acordo com o que ele ouvia. E o livro, ele é um tratado de humanidade. Eu falo que na faculdade eu sou muito grato aos professores que me ensinaram como ser.
mas eu sou mais grato ainda a quem me ensinou como não ser. E toda vez que eu via determinadas atitudes, eu lembrava de passagens do livro, né? Eu parto do pressuposto que a gente é humano. Enquanto gente, eu preciso do olhar, preciso do toque, do acolhimento. Eu preciso ter a certeza de que eu não estou sozinho. Tudo isso é causa de desespero, dor, sofrimento. Muitas das cirurgias que a gente faz reconstruindo, elas ficam belíssimas, outras nem tanto. Mas se tem uma coisa que é comum em todas as pacientes, é o agradecimento. Porque o objetivo do projeto, ao lidar com o corpo, é tocar a alma. É o cuidado. Com aquilo que representa para a mulher o selo dela, de tudo que a mama representa para a mulher em termos de feminilidade, de maternidade, de estética. E tem cirurgia que eu olho, eu gosto. Falo, não, tá bom. Tem cirurgia que eu olho e falo, não gostei, vamos mexer mais um pouco. Vamos. É lógico, gente, que as nossas cirurgias vão ficar cicatrizes. Eu falo para todas as pacientes que a gente vai deixar uma prótese dentária, não vai ser igual ao original. Mas quando a gente está mexendo no corpo, o nosso objetivo é mexer na alma. Eu estou falando para ela, você venceu a doença do corpo, agora é importante resgatar. Todas as pacientes me tocam. Agora, respondendo a sua pergunta, em 2019 a gente tinha como critério de não admitir, não selecionar pacientes acima de 65 anos. Não é por preconceito, não é por nada. Simplesmente porque, como são cirurgias longas, às vezes tem problemas de saúde que são mais complicados, né? Às vezes diabetes, às vezes hipertensão, risco maior de complicar, e às vezes a paciente está bem, já. Né? Às vezes já aceitou aquele estado. Mas é interessante. Vários pacientes acima de 65 anos. E uma especificamente, em 2019, nos procurou. E ela, na época, tinha 71. Ela falou, doutor, meu sonho... Lá vamos nós emocionar de novo. é voltar pro meu Nordeste e andar na praia de maiô. Só que eu não quero andar assim, de maiô. Eu quero entrar na água. Eu quero que ter a sensação de que tem algo ali. E só tinha uma forma de reconstruir a mama dela, que é essa cirurgia abdominal. E eu falei, tá, o cardiologista liberar, a gente faz. Aí a gente fez uma cirurgia longa, né? Longa. Né? Imagina, que isso na verdade não é uma cirurgia, né? Na verdade são 3, né? 3, O abdômen, a mama direita, que é reconstruir, a diminuição da mama esquerda. Lembro que eu coloquei para fazer essa cirurgia, talvez a maior referência que eu tenho em reconstrução, que é o médico de Barretos, que me ensinou muito. Também nessa faixa de 70 anos. Só não veio esse ano, porque ele quase morreu de Covid. Está em recuperação, ficou com sequelas motoras importantes. Mas chama o Dr. Rafael. O Dr. Rafael fez conosco. Essa paciente teve uma complicação no retalho, né? Aí depois eu cuidei dessa complicação, teve que debridar uma parte do retalho, não funcionou. Mas ficou muito boa a mama dela. E ficou do tamanho da outra, porque a outra era grandona. Ficou, né? Faltava fazer o mamilo.
Doutor, eu não quero. Meu negócio é pro maior. Não quero mostrar pra ninguém. Eu não preciso de um E mamilo. um dos dias mais emocionantes foi isso, também em 2020. Ela veio se despedir. Tinha consulta. Ela falou, só vim aqui pra falar tchau pra vocês. Me deu um abraço tão gostoso. E me mandou uma foto na praia. Da praia. O sonho. Então, assim, às vezes não é nem o que você tá vendo, Verdade. é o que você tá sentindo. É o tratamento da alma, é o tratamento da dor, é uma resistência frente àquilo que a doença te causou. Se você puder reparar, devolver, ainda que em parte, aquilo que ela tinha da doença, para ela, emocionalmente, significa eu venci o câncer. E para mim, o tratamento do câncer não termina com a retirada do nódulo, do tumor da mama. Ele termina na reparação. Obviamente, daquela paciente que deseja. Porque tem paciente que vive bem, tem as suas crenças e está feliz. Eu sempre falo para os meus alunos, não sou eu quem indico cirurgia, é o paciente. Gente que pede. Exatamente. Porque para mim pode não estar legal. Para ele, tá. E eu tenho que respeitar. Então, São Lucas era assim. Quando você lê o livro, você vai ser uma histórias que ele conta, que ele fazia. Porque tem uma máxima da medicina que é a seguinte: nem sempre curar. Se não é possível curar, eu vou aliviar. Se é possível aliviar, eu vou acolher. Sempre a gente pode acolher qualquer situação pela iminência. Um olhar, uma presença, passar de mão na cabeça. Falar. Aí a pessoa acaba com a gente, né? É complicado deixar a gente emocionado desse jeito. E a gente fica muito feliz e muito agradecido. Eu só tiro coisas boas dessa situação do Covid. Até hoje, assim, graças a Deus, a minha família, a gente ninguém se contaminou. A gente não passou, a gente só teve amigos próximos que a gente teve muita fé e todo mundo orando, indo para a restauração da vida dessas pessoas. Mas diante de tudo que a gente já passou com o Covid, acho que eu e o Elias, a minha família, as pessoas que estão nos assistindo, nós temos só a agradecer, porque Covid trouxe você aqui com outras N pessoas para passar informação, para passar conhecimento, para passar esperança, para passar coisas novas. E para a gente entender, assim como você falou, nós somos seres humanos. A gente precisa acreditar nisso. Que quando o ser humano se envolve em qualquer âmbito social, em qualquer projeto de vida, esse era um projeto seu, porque é o projeto que você está ali vivendo todos os dias, percebendo o sofrimento das pessoas. E outras pessoas vieram e te abraçaram. Quer dizer, não vira um projeto de uma única pessoa, vira um projeto da sociedade, vira um projeto humano, vira um projeto de amor, vira um projeto de conquista, de vitórias, de reconstrução. Porque para reconstruir uma mama, quantas pessoas, né? Chegou ali, não contribuiu. Às vezes uma pessoa contribuiu com R$5, mas se não fosse aqueles R$5, teria reconstruído aquela mama, né? Você teve parceria de outros profissionais da área da saúde. E a gente só fica muito grato por saber que você e outras pessoas trouxe esse conhecimento, trouxe informação, que está assim como nós, lutando pelo ser humano, pelo amor que a gente ainda tem pelo ser humano. Você
questão de demonstrar o carinho, que muitas vezes não é a cura, é o acolhimento que a gente passa. Qualquer um pode passar por esse processo. E a gente sempre quer dar a vitória para essas pessoas. Agradecer muito pelo seu trabalho, porque aí a gente acaba conhecendo as pessoas e a gente começa a não ver ele como o Dr. Kleber, a gente vê ele como o humano Kleber. A gente te agradece pela sua presença, o pessoal que está aqui ao vivo também te agradecendo muito, e cada vez mais que a gente possa também, né, participar dos projetos, vamos Por favor. todos juntos, né? Sim, sim. A gente hoje foi um dia de muita emoção, de muita alegria, de agregar conhecimento e de saber que o ser humano, a nossa humanidade ainda tem jeito. Nós temos pessoas boas, nós temos pessoas dispostas a ajudar, desde o mais humilde ao mais graduado. Muitas pessoas se envolvendo em um trabalho maravilhoso para ajudar a recuperar pessoas. Isso é fantástico, isso foi o que Jesus deixou para nós, isso é o que a gente aprende e isso emociona realmente muito. Muito obrigado por essa oportunidade, fantástico. A gente assim fica sem palavras para agradecer profissionais igual a você que fazem um trabalho desse pela sociedade. A felicidade estampada no rosto de um cliente, a gratidão, isso dinheiro nenhum no mundo paga isso, não. Eu costumo dizer que aí sim, quando a gente vê uma pessoa recuperada, não só porque recebeu uma prótese, mas recuperada a alma, a gente vê que valeu a pena o esforço. Tudo que a gente fez foi recompensado ali. Eu te agradeço muito. Obrigado, Elias. Obrigado, Ana. Fala das suas redes sociais e eu tenho certeza que aí vamos ter muito mais gente compartilhando e partilhando do seu sonho, dessa reconstrução dos sonhos de várias outras mulheres. Então, eu tenho Instagram, kleber.sergio, @mastologista. E todos os dias eu ponho uma mensagem lá, um poema. Eu tento não falar muito de saúde, né? Eu uma vez ou outra gravo um vídeo, mas o que eu quero é despertar as pessoas para esse outro lado, né? O lado do que é inefável, que não é tocado, mas é sentido. E engana-se quem acha que somos corpo apenas. Nós somos muito mais alma e espírito do que corpo. Então, pode entrar lá no Instagram, não é nenhuma... não vai ter propaganda, não vai ter nada. Né? É simplesmente mensagens inspiradoras. Pelo menos uma frase todos os dias a gente coloca. E sempre que ouvirem aí a questão, esse projeto A Flor da Pele, a gente pretende continuar, né? Quando o Rotary te oferecer uma pizza para comprar, é nisso que eles estão revertendo, né? E a gente conta com todo mundo, conta com a generosidade, conta com o apoio. Mas eu estou muito grato. Eu não planejei vir aqui para me emocionar, mas eu acho que eu me emocionei mais do que vocês. Acho que a partir de hoje eu vou começar a descansar dessa maratona toda que a gente teve, né? Essa semana ainda foi muito puxada, mas foram momentos muito agradáveis aqui, né? E nós não falamos de morte aqui, falamos de vida. Só de vida. De vida em abundância. De vida com qualidade. De vida cheia de amor, de carinho, de realizações. Eu penso que o ser humano nasceu para prosperidade. E ser próspero não necessariamente é ser rico em moedas, mas é ser rico em emoções. Boas emoções. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todos que estão aqui ao vivo com a gente, a todos que vão nos assistir depois, tá? Que nós vamos editar o vídeo e colocar aí novamente no vídeo.
sábado que vem nós estaremos aqui mais uma vez com Vitrine Social e Saúde, tentando levar até vocês realmente informação e uma pessoa assim como o Dr. Kleber, né? Que ele tem muita disponibilidade, mas tem muito carinho e muita atenção, muita boa vontade. A gente agradece a todos vocês, um abraço e até sábado.